Olá a todos, nós somos o grupo 4 e vamos apresentar um trabalho sobre a Resolução COFEN 358 de 2009. Então, vamos começar diferenciando a sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. Então, a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, ela organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos. Então, essa proposta feita pela SAI, ela envolve o pessoal, ou seja, você realizar de forma ordenada o dimensionamento de pessoal, as escalas de trabalho, a distribuição de tarefas e outras demais funções. Diz ainda que envolve organizar os instrumentos, como, por exemplo, organizar os protocolos do setor, os manuais, as normas e as rotinas. E, ademais, ela pode ser entendida como uma aplicação tanto no manejo de aspectos administrativos, assistenciais, de ensino e de pesquisa em enfermagem. Então, podemos perceber que a sistematização ela é um termo distinto e mais amplo que o processo de enfermagem. E ela vai pressupor uma organização geral do seu setor. Agora, o processo de enfermagem, ele indica um trabalho profissional específico e pressupõe uma série de ações dinâmicas e interrelacionadas para sua realização, ou seja, ela vai indicar uma adoção de um determinado método ou modo de fazer, fundamentado em um sistema de valores e crenças morais e no conhecimento técnico-científico da área. Então, o processo de enfermagem ele vai ser um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. Por fim, basicamente são essas duas definições que podemos dar para elas e vamos dar adiante com a apresentação realmente da resolução com os demais integrantes do grupo. A Resolução COFEN 358 de 2009. Bom, ela dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e dá outras providências. Bom, aqui o COFEN ele não impede que a SAI e os processos sejam realizados somente, por exemplo, em hospitais públicos, UBSs, mas também em todas as entidades que ocorrem o cuidado profissional de enfermagem. Então, onde houver esse cuidado, é necessário que a SAI e os processos eles estejam presentes. Dentro da resolução, o COFEN ele também afirma que a sistematização da assistência de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Bom, a SAI, aqui, ela complementa a implementação do processo de enfermagem. Então, por exemplo, para fazer esse processo, para colocar ele em prática, precisa sistematizar, que no caso é organizar, as condições necessárias para que os processos de enfermagem eles aconteçam. Então, vejamos que para ter esse processo de enfermagem, a SAI ela tem que estar presente. A resolução diz também que o processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. A resolução também afirma a operacionalização e documentação do processo de enfermagem, que ela evidencia a contribuição da enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional. Bom, aqui, por exemplo, é uma anotação de enfermagem que é pautada no processo, um diagnóstico, uma avaliação, que tem todo um passo a passo
fica mais, vamos dizer, mais bonita, mais organizada, que tem mais sustentação. E realmente, como foi dito, ela aumenta a visibilidade e o reconhecimento profissional. E em relação ao artigo 1 dessa resolução, o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorra o cuidado profissional de enfermagem, como já foi falado anteriormente. Mas ainda vamos nos perguntar, quais são esses ambientes, né, que estão incluídos nesse tópico? Bom, os ambientes de que trata o capítulo desse artigo referem-se a instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, também instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas e entre outras. Então, por exemplo, em uma escola, se há esse cuidado de enfermagem, então realizado, então precisa fazer o processo de enfermagem. Também, quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o processo de saúde e de enfermagem, ele corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem. E quando se faz essa consulta de enfermagem, já vai estar implementada o processo de enfermagem. Artigo 2. O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Primeira, coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem. É o processo de obtenção de informação sobre a pessoa, família ou coletividade humana sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. Segundo, diagnóstico de enfermagem. É o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. Terceiro, planejamento de enfermagem. Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas. Quarto, implementação. É a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. E quinto, a avaliação de enfermagem. Determinar se as ações ou as intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado. Ou seja, a verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Artigo 3. O processo de enfermagem deve ser baseado no suporte teórico, em prol de orientar o planejamento das ações ou intervenções, coleta de dados e estabelecimento de diagnóstico, fornecendo assim uma base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Artigo 4. Ao enfermeiro observadas as disposições da Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto de número 94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamenta a liberação na execução e avaliação do processo de enfermagem, para alcançar os resultados, em prol das respostas familiar, coletividade humana, no processo saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções da enfermagem a serem realizadas à face dessas respostas. Artigo 5. O técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto 94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamenta a participação da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Artigo 6. A execução do processo de enfermagem deve ser registrado formalmente, envolvendo a. Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença. B. Diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
C. As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face ao diagnóstico de enfermagem identificados. D. Os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas. A resolução finaliza com o artigo 7 e 8, explicitando que compete ao Conselho Federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de Enfermagem, no ato que lhes couber, promover as condições entre as quais firmar convênios ou estabelecer parcerias para o cumprimento desta resolução e afirmando que a resolução entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, em especial a resolução CONFEM número 272 de 2002. E assim nós concluímos o trabalho sobre essa resolução.